Vamos abrir para Mateus 9, versículo 13. Jesus, porém, ouvindo isto, respondeu: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Ide, pois, e aprendei o que significa: quero misericórdia e não sacrifícios, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. Pode assentar, irmãos. Para mim é um prazer e uma responsabilidade muito grande o pregar no texto deste, irmãos, e num tema deste, porque eu sei que quando falo de justiça própria, nem vocês vão entender muito bem. Então eu tenho que ser muito cauteloso, calmo, e usar uma linguagem que vocês possam compreender. Claro que nós precisamos da iluminação do Espírito Santo para que compreendamos uma linguagem que não é tão conhecida para nós, né? O que é justiça própria? Olha, queridos irmãos, o tema aqui é a venenosa justiça própria. O mundo, tentando ser bem claro, o mundo religioso é o mundo de justiça própria. Sempre foi assim. Sempre Satanás, ele desenhou nos corações do povo essa ideia de que o homem é alguma coisa. O homem é uma dignidade em si. Ele pode fazer coisas. Os irmãos percebem que é algo sempre contrário que Satanás coloca no coração, algo contrário ao que Deus fala. É sempre assim. Satanás sempre está dizendo que Deus é mentiroso e que o homem é certo. Pode conversar com qualquer pessoa, ele vai dar a ideia dele. Outra coisa, irmãos, o mundo atual é um mundo carregadíssimo de justiça própria. Por quê? Por causa dos falsos mestres. Quando eu falo mundo, eu estou pensando especialmente onde nós convivemos. Aqui no Brasil, em larga extensão, e aqui próxima, onde nós moramos. Por quê, irmãos? Porque a religião moderna, a religião do anticristo, ela é cheia de justiça própria. E como acabar com isso? Um texto como esse nos leva. Olha o que Jesus fala para aqueles fariseus, judeus. Irmãos, quando Cristo veio, ele não encontrou um povo já atirado à idolatria como era no Velho Testamento. O povo era humilde, porque estava sob o domínio de Roma. E parecia religioso? Parecia religioso. Todo sábado eles iam à sinagoga, liam a lei nos sábados, ensinavam seus filhos. Quando Jesus entrou, parecia um povo religioso. E eu posso imaginar, meus irmãos, que quando Jesus veio, que eles estavam assim, perguntando: quem é este? E vendo os ensinos dele, vendo os sinais e maravilhas que ele praticava, fazia, as obras incríveis do Senhor Jesus Cristo, aquele povo, sem dúvida, queria atenção. Olha nós aqui, olha nós somos de Israel, nós somos descendentes de Abraão, olha para nós. Religiosamente, nas necessidades dele, Jesus olhava e via aquele povo como ovelha sem pastor. Mas religiosamente, o Senhor deixava de lado. E quando conversava para
a mostrar para eles que eles estavam errados. Em especial os fariseus, porque eles eram os líderes religiosos daquele tempo. Então, queridos, o que Jesus fazia? Ao invés de olhar para eles, olha, nós não somos tão pecadores assim. Nós estamos aqui submissos a Roma, mas nós somos patriotas. Nós temos a nossa pátria. Nós somos judeus, somos diferentes dos gentios. Nós não somos como esses cobradores de impostos. Nós não trabalhamos para o governo romano. Olhe para nós somos assim, até lá dentro, no íntimo, nós somos merecedores de um paraíso lá onde está Abraão, nosso pai. Jesus não. Sabe para onde ele olhava? Ele olhava para os pecadores. E o texto aqui é esse. Quando ele chamou Mateus, que Mateus deixou todo o serviço e passou a seguir, Mateus imediatamente encaminhou Jesus para conversar com os amigos dele. Provavelmente eram pessoas que cobravam impostos, trabalhavam para o governo romano e eram tratados por Israel como pecadores. Está vendo? Mas lembra bem, Jesus veio buscar pecadores. E o texto é bem claro. Outro relato que faz os irmãos entenderem muito bem. Quando Jesus atravessou Jericó, aquele povo estava olhando para Jesus, querendo ver sinais, maravilhas. Ele olhou na direção para onde ia, ele tinha um endereço em vista, ele foi para a casa de Zaqueu, e lá houve salvação. Capítulo 19 de Lucas. Os irmãos entenderam agora? É eu vou dizer uma introdução que eu estou dando aqui, para mostrar para os irmãos o perigo tremendo da justiça própria. E eu digo para os irmãos que essa justiça própria pode estar guardada nos corações, hoje, dentro das igrejas. Eu já, como pastor, há mais de 40 anos, já lidei com esse problema dentro de igreja. Justiça própria. A mensagem humanista de hoje incha a igreja de justiça própria. E aqui que eu quero entrar nesse texto, irmãos, quando Jesus ataca veementemente esse espírito de orgulho religioso que não deve haver nos crentes. O que é que a justiça própria faz? Ela incha a pessoa. Ela faz a pessoa ser como um balão. Ela insufla a pessoa e ela sobe no orgulho. Só que haverá o perigo de furar o balão e a pessoa esborrachar no inferno. No verdadeiro crente não tem isso. O verdadeiro crente, ele se humilha, ele vai ao pó, mas aí a graça o eleva. Os irmãos percebem? Eu estou lendo o livro agora, Martin Lloyd Jones, onde ele trata de várias coisas que combatem a depressão. Várias coisas. E uma das coisas que ele fala é sobre a graça. A graça eleva o crente, mas sem ele o crente perceber. Quando a graça não sobe, é porque eu estou lá embaixo, sentindo o peso da minha miséria. Nota, a graça me eleva espiritualmente, mas afunda o meu ego. Os irmãos entenderam? É difícil entender isso. O que sobe na graça não é o meu orgulho próprio. O que sobe na graça é minha vida perto do Senhor. Só que o meu ego fica lá embaixo. É aí que o crente não entende às vezes. Né? Então, eu vou tomar aqui o texto na esperança de que todos vocês que amam a palavra de Deus possam compreender isso. Porque mesmo que você seja crente, há um perigo de justiça própria. É um veneno que vem na vida da gente. E normalmente o Senhor quebra isso. Quebra o nosso orgulho.
quebra a nossa vaidade. Vamos entender? Eu tenho 3 coisas para tratar aqui. Deixa eu ver. 3. Eu vou falar primeiro da sutileza da justiça própria no texto. Ele diz, eu não vim chamar justos. Observe bem, porque eu estou tratando de justiça própria e o texto aqui está falando de justos. Segundo lugar, eu vou falar sobre terrível sentença contra a justiça própria. Ele diz, eu não vim chamar. E em terceiro e último lugar, a diferença é vista nos chamados. Ele diz, mas pecadores ao arrependimento. Vamos examinar isso então. Com a graça de Deus, o primeiro subtema aqui é sobre a sutileza da justiça própria. Deixa eu tomar mais um pouco de água. Vamos lá, irmãos. A primeiríssima lição aqui é a seguinte. Obviamente, irmãos, outro pastor que pegasse esse texto aqui, organizaria melhor, talvez melhor do que eu. A sutileza da justiça própria. Quais lições temos aqui? A primeira é que há uma aparência da justiça própria. O que aconteceu com aqueles homens quando eles ficaram chateados, tá, com Jesus Cristo? Até, vamos dizer assim, eles acharam que aquilo era um ato pecaminoso de Cristo. Aqueles homens, eles nem comiam com aqueles pobres pecadores que eles tratavam, né? Mas notem, irmãos, eles, entretanto, se acobertavam de uma religiosidade. Eles eram religiosos. Se você olhasse para a aparência, você via no rosto, você via no cabelo, você via nas vestes, você via nas atitudes deles, que eles eram religiosos. Mas era aquilo algo formal e superficial. Os irmãos perceberam? Por quê? Vou mostrar para os irmãos. Eu tenho aqui alguns argumentos que eu vou usar para isso. Primeiro, os segredos do coração deles não ficavam encobertos. Por quê? Eles eram religiosos? Eram. Pareciam de Deus? Pareciam. Mas lá dentro, estava guardando o quê? Nota como a justiça própria faz. Ela passa um verniz por fora da pessoa. E fica tão envernizado, tão religiosamente bonitinho, que as pessoas não percebem. Jesus mostrou. Veja, havia o quê? A ausência de 2 coisas. A ausência de amor ao próximo e a ausência de misericórdia. Essas 2 coisas. Os irmãos perceberam? 2 coisas que faltam no homem ou na mulher que se traja de justiça própria. Vamos lá. Por quê? A justiça própria, quando o homem está carregado de si mesmo, achando que ele é um motor de arranque na religião dele, ele não tem nada para dar. Nada. Ele não tem o amor que a lei exige. Ele não tem a misericórdia que vem de Deus. O povo de Deus é um povo chamado o povo da misericórdia. Jesus trata sobre isso em Mateus capítulo 5. Os misericordiosos, eles não tinham. Eles olhavam para si e desprezavam os outros. Vamos lá. Então, o que eles faziam na justiça própria? É o que a justiça própria faz. Alimentar o ego. Alimentar seu ego de maior orgulho. Os irmãos lembram daqueles 2, o publicano e o fariseu, orando? O fariseu orava de si para si. Está vendo o que é que acontece com a justiça própria? É que ao invés de eu olhar para o Deus da Bíblia, eu estou olhando para mim como se estivesse vendo no espelho
eu como Deus. Então aquele fariseu desprezava o publicano. O publicano, a orar, tem misericórdia de mim. Batia no peito, eu sou um pecador. Observe, irmãos, a justiça própria desconhece o amor de Deus. Vendo? Por quê? Porque a justiça dele. Ele está enfeitado de justiça. Ele se acha espiritual. Ele acha que ele não é tão desonesto assim. Ele acha porque ele compreende a lei e ele pega os padrões da lei apenas cerimoniais. Eles não entendem o coração. Ele não vê que o que ele está fazendo qualquer um faz. A misericórdia deles não é misericórdia, é crueldade. Porque eles, na religião deles, eram missionários? Eram. Iam atrás das pessoas? Sim. Mas faziam das pessoas lá fora pessoas que mereciam o inferno 2 vezes. Olha o que a justiça própria faz. Ao invés de levar uma mensagem de salvação, eles levam uma mensagem da religião deles e chamam a pessoa ainda para uma vida mais pervertida. Outro detalhe. Em segundo lugar, nesse subponto aqui, a soberba da justiça própria desconhece a glória de Deus. Opa! Os irmãos perceberam aqui? Quando o pecador é salvo, ele imediatamente tem os olhos abertos. O que Deus faz? Mostra para ele a glória de Deus. É por isso que o pecador cai em si. É por isso que a luz que brilha da palavra, que irradia do Espírito Santo, vem e mostra para ele. E ele cai como Saulo caiu. E então o que a Bíblia diz? Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. E agora estamos alicerçados na esperança da glória de Deus. Então o crente, ele sabe quem é Deus. A justiça própria não. A justiça própria faz o quê? Desconhece a glória de Deus. Porque a única glória que ele vê é o que ele acha que ele é. O que ele faz, a religião dele. E uma religião que eles não percebem. É perversa. Outra coisa, irmãos. O que é a religião da justiça própria? É o culto a quem? A Deus? Está cantando? Tá. Mas é o culto a si próprio. Está orando? Tá, mas é o culto a si próprio. Está ensinando? Mas é o culto a si próprio. Está orientando a família? No próprio caminho da maldade. É o que a religião falsa faz. É o que a justiça própria faz. E qualquer religião, não importa o nome, irmãos, se a mensagem não for pregada da cruz, os homens se tornarão cheios de justiça própria. Vamos lá. Eles, além de desconhecer a glória de Deus, pronto. No culto da justiça própria, não há humilhação. Não há. É uma humilhação encoberta. Digo, é um orgulho encoberto. Não é humilhação. Então, a religiosidade é o culto a si mesmo. É um culto que satisfaz o quê? Seu egoísmo. Quanto mais justiça própria tem, mais eu quero trabalhar. Mas eu quero ter alguma coisa na igreja. Eu quero orar mais. Eu quero pregar também. Eu quero ensinar. Eu quero fazer algo. Por quê? A justiça própria é cheia de mãos. Parece aquele animal marinho, né? Cheio de mãos. Né? E assim, a lula, né? Aquele animal do mar. Veja bem, o que acontece, irmãos? É isso, que eu estou cheio de atividades. Mas é orgulho próprio. Vamos lá. Por detrás está oculto o quê? Jesus vem. E ele fala o quê? É no coração do homem, do coração, que procede. Lembra que eu falei no domingo passado, não outro domingo,
sobre ek, essa preposição do grego, provém de lá do coração as maldades. Então, no culto a si mesmo, no culto da justiça própria, fica encoberto o coração, trancado ali para que ninguém veja e ele possa ser visto dentro da igreja como alguém, espiritual. Era assim com os fariseus. Outro detalhe, queridos irmãos. Em terceiro lugar, o caminho da justiça própria é carregado de quê? Vamos lá. Primeiro, de um zelo formal. E o zelo é para que seja conservado o que ele gosta. Ele quer uma igreja onde ele se sinta bem. É assim a justiça própria. Onde quem está ensinando, ensine de acordo com o que ele gosta, o que ele quer. Era assim os fariseus. Quando Jesus sentava ou ficava em pé e mostrava a verdade do céu para eles, eles queriam matar Jesus. Você lembra quando Jesus entrou naquela sinagoga em Nazaré? Ele entrou, pegou o rolo que estava ali, era a Bíblia naquele tempo, e passou a ler Isaías 66. Depois fechou o rolo e disse, ele estava como que dizendo, esse que está falando aqui sou eu. E eles estavam todos, aleluia, amém, eu estou usando a linguagem atual, né? E que homem que fala bonito, olha como ele é uma bênção. Mas quando Jesus começou a atacar a religião dele, pôs o dedo na ferida, eles todos se levantaram, pegaram Jesus para jogar de um precipício, para matá-lo. Jesus saiu porque não era a hora dele ainda morrer. Incrível. Essa é a justiça própria. Irmãos, pastores fiéis, eu já ouvi falar de pastores que entraram na igreja, começou a pregar ele, e quando atacou o pecado, pessoas da igreja que antes o admiravam, agora queria tirá-lo fora. Esse é o quadro e essa é a exibição da justiça própria dentro da igreja. Também, queridos, a justiça própria está satisfeita em ter aquilo que agrada o seu egoísmo. Muitos falam, eu vou para o céu. Os judeus também falavam, nós vamos para o paraíso, nós vamos para o seio de Abraão, nós somos descendentes dele. Muitos falam isso, muitos falam, nós somos salvos, nós estamos indo para o céu. Ah, Jesus sim, me salvou, eu fiz uma decisão. Mas a luz da verdade não penetrou dentro do seu coração para que eles caíssem diante da glória do Cordeiro. Está vendo, queridos? Então, a justiça própria, ela tenta manipular Deus. É incrível, mas é o homem velho lá dentro que não morreu. Ele foi batizado? Foi mergulhado nas águas do batismo? Foi. Mas o velho homem não morreu afogado. E não pode morrer. Está ali ainda. Está ali. Lutando contra Deus. A justiça própria fica satisfeita quando pratica algo que ele acha ter enchido o coração de Deus. Que perigo, irmãos. A justiça própria numa pregação, a justiça própria numa aula, a justiça própria no cantar, a justiça própria numa oração, a justiça própria até no trabalhar dentro da igreja, a justiça própria. Porque o que está acontecendo? Eu estou satisfeito e achando que Deus está impressionado comigo. Mas os irmãos percebem o que é isso? Que perigo é? O servo do Senhor diz, ele sempre fala, eu não fiz o que era devido fazer. Eu sou um servo inútil. Observe, irmãos, outro detalhe. Ele pratica sacrifício sem base bíblica, sem conceito, estrutura bíblica. Faz o que quer. A justiça própria procura fazer o que quer. Vai contra Deus, sempre contra Deus. Incrível, mas a justiça própria dentro de uma igreja quer ensinar Deus.
não pode ser assim, não pode ser tão exagerado como a Bíblia diz. Não, ele quer ensinar Deus. Então, queridos, a vaidade, cheio de orgulho, veja bem, deixa eu ver aqui, a capa religiosa da justiça própria é logo retirada à medida que a luz da verdade se aproxima. Quando o pregador chega e começa a mostrar a luz da Bíblia, a capa, ninguém suporta, irmãos. Não há ninguém que suporta o fogo, a glória do Evangelho. É o Evangelho da glória de Cristo. E fuzila mesmo a alma, penetra mesmo. O homem não suporta. Ou ele foge ou ele cai. Então, queridos, descobre a vaidade, descobre o esconderijo do homem. Então, o velho homem aparece em seu ardente ódio contra Deus e sua glória. Foi assim que aqueles elementos de Israel naquele tempo faziam. E o povo acompanhava. Não acompanhou aqueles homens para crucificar Jesus? Acompanhou. Jesus foi claro. Vós sois do diabo, que é vosso pai. Então, nosso Senhor nunca deixou de falar. Mesmo perante a morte perto. Mesmo perante as pedras que poderiam acabar com ele. Nem os santos fiéis servos do Senhor fugiram. Então, queridos, o homem cheio de justiça própria, ele pode agradar da religião dele, ele pode agradar da música dele, ele pode agradar-se dos feitos dele, ele pode agradar de pregadores que pregam o que ele gosta, ele está pronto a dar, mas notem, queridos, ele não pode suportar a glória da verdade da cruz, que quebra o homem ao meio, leva-o ao pó, ao desespero, para que ele confesse. Vamos para o segundo ponto. Segundo lugar, a terrível sentença contra a justiça própria. Jesus diz, eu não vim chamar justos. Que lição nós temos aqui? Primeiro, o justo nada tem a ver. Nota, eu não estou falando do justo aqui como diz Romanos. Tá? A justiça do crente é porque ele recebeu de um perfeito justo, Cristo. Eu fui justificado e nessa justiça de Cristo, eu como crente sou embasado dessa justiça. Lembra de 2 Coríntios 5, 21? Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu não estou falando dessa justiça. O crente é justo em Cristo e ele é justo no viver. Queridos irmãos, eu não estou atacando o que chamando de errado o que uma pessoa cheia de justiça própria faz. São coisas certas, só que faz com propósito errado. Não tem em vista a glória de Deus. Então vamos lá. O justo, neste caso, ele não tem a ver com o Senhor da glória. Ele é satisfeito com ele mesmo, com a glória dele. Então ele é completamente oposto ao ministério do Senhor em chamar perdidos. Para o justo, esse cheio de justiça própria, está errado em falar com um viciado. Está errado em falar com um pecador, aquele vizinho seu que comete pecado, que é errado, qualquer um, o cheio de justiça própria, ele não vê razão para isso. Então, quando eles viram Jesus entrando na casa de um publicano, como é Mateus, e falando com outros publicanos, eles acharam Jesus errado. Nota aqui, está vendo como eles querem ensinar Deus? Veja bem, irmãos, ele está satisfeito consigo. Ele é oposto ao ministério do Senhor. Então a palavra de Deus nada tem de efeito transformador na vida de alguém que tem justiça própria. Ele serve apenas naquilo que interesse o seu egoísmo. Meus irmãos, percebem como está cheio disso no nosso país? Como está cheio disso em Ribeirão Preto? Qual o interesse? Pregue o que eu gosto. Pregue aquilo que me dá prazer. Não fale de pecado. Não fale do inferno. Não fale da cruz.
não me humilhe, por favor. É assim que a justiça própria faz. Então eles têm o culto deles, eles têm os mensageiros deles, e eles não querem outra coisa. Aquilo está bom, satisfaz. Veja, queridos, o caminho daquele, ele consegue, puxa, eu pulei aqui, irmãos, consegue com o tempo enfeitar a verdade com os aparatos da superstição. Quanto mais justiça própria tem, mais a vida vai sendo carregada. Satanás traz do mundo os seus meios supersticiosos para entrar, para envaidecer mais a pessoa. Então, em terceiro lugar aqui, o caminho daquele que é carregado de justiça própria não tem a presença do Salvador. Jesus não veio para eles. Sua condição desconhece o significado de pecado. Para eles, para a justiça própria, ele faz algumas coisas que parecem bonitas. Ele não rouba, ele não mata, ele não mente, ele não adultera, não fornica, não. Ele é uma pessoa assim. Mas sem saber que todos esses detalhes estão dentro do coração, guardados lá. Ninguém vê. Observe também, queridos irmãos, que o caminho daquele que é carregado de justiça própria, sua condição desconhece o significado do pecado. Por isso não há interesse nele. A Bíblia, quando trata do pecado, vai no fundo, vai lá no profundo ser, vai no esconderijo do pecado, e é ali que está o problema, é ali que fere o velho homem, é ali que mostra as garras do homem velho contra os pregadores, contra Deus, contra a palavra de Deus. Então, irmãos, jamais a justiça própria conheceu o arrependimento e seu merecido destino. Ele acha que ele merece lá dentro. Ele merece o céu. Então, resumindo aqui, o Deus da justiça própria não é o Deus da Bíblia. Pode dar uma olhada, irmãos. A Bíblia não interessa. O que interessa é um culto que agrada a pessoa. Seu Deus não é o Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia é o Senhor da glória. E Tiago, irmão de Jesus, ousou confessar isso na sua carta. O Senhor da glória. Cristo passa de longe desse justo. Ele mantém distância do orgulhoso. Ele não conhece o orgulhoso. Fica longe. E veja, irmãos, ele, assim como ele ignorou um dos ladrões, lembra? Ali estavam 2 ladrões na cruz. Ele olhou para um e ignorou o outro. Aquele que ele olhou era um dos eleitos. E ele chamou. O Espírito de Deus operou, abriu os olhos, ele viu o inferno, ele viu o Salvador, e ele clamou exatamente naquele momento que ele poderia ter caído no inferno. E Jesus tomou pela mão e o levou para a glória. Veja, irmãos, outro detalhe. Ele está chamando os seus. Jesus entrou na casa de Mateus, chamou aqueles ao arrependimento, porque ele está chamando os dele. Ele veio buscar e salvar. Entrou na casa de Zaqueu, chamou Zaqueu, chamou aquela mulher adúltera quando entrou na casa de Simão, ela foi salva. Chamou Saulo de Tarso. É coisa de privilégio ser chamado para a glória. Então o Senhor passa de largo. Ele não tem interesse num coração cheio de justiça própria. Eu não vim chamar justos. Está vendo, irmãos? Que tristeza saber. Ele não veio chamar pessoas religiosas, ele veio chamar pecadores. Veja, queridos, ele ignora a aparência, ele ignora o cabelo, ele ignora a roupa, ele ignora a pompa, ele ignora a força, ele ignora a voz, ele ignora a oração dele, e ignora as obras dele. Tudo salpicada de maldade.
E o que é que ele faz? Ele entrega a justiça própria aos interesses, caprichos do coração. E a pessoa vai até mostrar quem é ele, que está disposto a crucificar o Rei da Glória e gritar com a multidão: crucifica! Vamos para o terceiro ponto aqui, queridos irmãos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu relógio. Qual a diferença? Ele diz no texto aqui, os irmãos viram? E Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Que ilustração clara, né? Se não houvesse doente, os médicos passariam fome ou teria que arrumar outra coisa. Por que existe médico? Porque tem doença. Por que tem um Salvador? Porque tem pecadores. Então o justo não precisa. Não. E uma das coisas mais incríveis que eu tenho visto ultimamente é que você não vê um pecador hoje. Pode ser que outros, mas igrejas deles, pastores, têm encontrado pecador. Eu não tenho visto nenhum. Se você quiser gente para a sua igreja, para adorar, tem muita gente. Se você quer gente para formalizá-lo com suas ideologias religiosas, tem muita gente. Pecadores, não. E que tristeza. Então, vamos lá? Se não tem nenhum pecador, o que a Bíblia diz? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Lembra que ele fala em Isaías 59? O que está acontecendo? Não tem pecadores. Eu já expus aquele texto aqui para os irmãos várias vezes. É um texto impressionante e maravilhoso. Isaías 59. Não tem pecadores. Hoje não. Como diz naquele texto, a verdade tropeça nas praças. Não há ninguém que requeira justiça. Não há. Isso acontece só quando há avivamento. E agora, queridos irmãos, o último ponto. Eu quero passar com os irmãos. A diferença é vista nos chamados. Ele diz, mas pecadores ao arrependimento. O que nós temos aqui para aprender? Com a graça de Deus, vou tentar ajudar meus ouvintes, porque eu sei que vocês estão aqui porque amam a palavra de Deus. Em primeiro lugar, Cristo tem seu ministério centrado nos pecadores. Os irmãos lembram de Lucas capítulo 19, versículo 10? Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Não é o texto assim. Eu vim buscar e salvar os que haviam perdido. Ele estava referindo a Zaqueu ali, naquele capítulo. Paulo fala em 1 Timóteo, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Mas todos não são pecadores? São, mas é pecadores segundo o que Deus mostra. Aquele é pecador e aquele é pecador. Mas Deus diz é aquele que é pecador. Observe, irmãos, os dois ladrões eram pecadores? Eram. Um era pecador, tão quanto o outro. Mas Deus apontou, ele que é pecador. Aquele eu não conheço. Então pode salvar aquele. Os irmãos percebem agora que Deus entrega os pecadores a Cristo. Então tem diferença. Vamos lá. Todo ser de Cristo é ocupado com pecadores. Todo o seu amor é focado nos pecadores. Cristo não veio mudar uma cidade como esta para ser voltada para uma religião. Cristo não veio fazer o que os políticos fazem hoje, querendo que toda nação ore para Deus mudar a política. Não é de Deus, isso é ecumenismo, irmãos.
Deus ouve as orações pelo país? Ouve dos remidos por Cristo. O Senhor não veio para arrumar política, apesar que ele faz em resposta aos seus. Ele veio buscar e salvar perdidos. Jesus não veio consertar a família. Jesus não veio remover problema financeiro. Ele veio buscar e salvar perdidos. Então, o amor de Cristo é focado nos eleitos. E os eleitos que são os pecadores, são os eleitos que vão se arrepender, são os eleitos que vão cantar, são os eleitos que vão orar, são os eleitos que vão cair e adorar o Senhor na beleza da santidade, são os eleitos que vão encher os céus. Observem, então, irmãos, os pecadores, eles revelam a força do braço do Senhor. Está vendo? A força do braço do Senhor não é para exibir músculos. A força do braço do Senhor é Cristo Salvador, que estende o seu braço para tirar pecadores das trevas para a luz, com maravilhoso poder de ressurreição, de arrancar do domínio das trevas. Então, nos pecadores, eles têm seus corações abertos e transparentes. Nós sabemos disso. A diferença entre este pecador e aquele pecador? Porque neste aqui, ele é deixado. Naquele ali, o Espírito de Deus opera de tal maneira que ressuscita dos mortos, abre os seus olhos, abre os ouvidos, e ele passa a escutar e ver a glória de Deus. E então ele entende o que é salvação. Olha as poesias dos nossos hinos. Olha as poesias daqueles grandes homens de Deus que confessavam Jesus Cristo. Eu era perdido, eu andava jogado no mundo. Olha os hinos que nós cantamos, irmãos. Eu cheguei e bebi dessa água. Eu estava indo para o inferno. São essas coisas que mostram quem é o pecador. Oh, Deus nos dê pecadores. É minha oração todo dia. Vocês estão orando comigo? Deus nos dê pecadores. Os pecadores também são atraídos. Não são eles que atraem Deus. É Deus que os atrai. É incrível. Lá na eternidade, Deus marcou o encontro de Jesus com esses homens aqui no capítulo 9 de Mateus. E Jesus entrou, marcou o encontro com Zaqueu. Jesus chegou lá. Está vendo? Eles que são atraídos. De repente, Zaqueu sai, sobe numa árvore para ver Jesus. É coisa natural? Não. Olha, Saulo atraído para matar, ele ia para matar os crentes. Mas era Jesus que estava atraindo Saulo para si. Os amigos dele fugiram, ele caiu. Os irmãos perceberam? Observe então, queridos, os pecadores não encobrem os seus corações, eles são transparentes. A confissão do pecador, ele lá na alma, a alma dele abre a boca e confessa: ai de mim, como vou escapar? Me salva. Os pecadores encaram com temor a palavra de Deus. Pode perceber que quando o Senhor chama pecadores, eles correm para buscar na palavra. Eles correm, a Bíblia se torna um livro admirável. Eles podem ouvir que é a palavra de Deus. Eles jogam os falsos mestres para longe. Não quero mais. Nós queremos saber a verdade. Eles vão buscar isto. Os pecadores também são alvos do amor eterno. E aqui eu posso afirmar categoricamente: o Senhor conhece os que lhe pertencem. O Senhor não é um Deus aprendiz. Ele conheceu todo o povo dele na eternidade. Ele me conheceu e me chamou no dia exato.
me fez nascer numa família onde minha mãe me levava para a igreja quando eu era pequeno. Foi assim o chamado dele. É incrível, ele conhece o povo dele. Se ele não voltar daqui a 50 anos, ele conhece os dele. Ele sabe onde vai encontrar. Ele manda os seus emissários no mundo inteiro, os arautos do evangelho. Outro detalhe, o Senhor invadiu este mundo, foi à cruz por eles, pelos pecadores. Não foi pelos fariseus, não foi por outros milhares que morreram em seus pecados. Ele foi pelo povo dele, porque ele ia tomar todo o povo dele e esse povo ser colocado nele para a cruz, para depois ser chamados que estão em Cristo. Ah, sim, o Senhor já tomou todos eles e os tem em sua mão. Lembra que Jesus fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, estão na minha mão e na mão do meu Pai, e não vão perecer. Esses são os pecadores por quem Cristo morreu e que ele veio buscar. É aquele capítulo 10 de João, onde trata desse texto que eu li. Jesus censura os judeus, orgulhosos, religiosamente arrogantes. Sabe por quê vocês não creem? Porque vocês não são minhas ovelhas. Está vendo? Observe, irmãos, haverá também, estou terminando aqui, discriminação? Haverá. O Deus da Bíblia discrimina? Sim. O Senhor salvou um ladrão na cruz, ignorou o outro. Por quê? Porque ele quis fazer. Ele salva porque ele teve misericórdia daquele e conheceu em Cristo antes, na eternidade. Foi assim que ele fez com os dois filhos de Isaac. Amou Jacó e aborreceu de Esaú. Ele pode fazer isso? Pode, ele é Deus. Ele ama quem ele quiser amar. Ele não é obrigado a amar todo mundo. Ele faz o que na graça ele quer fazer. Pronto. Outro detalhe, irmãos. O Senhor salvou Saulo, ignorou os companheiros. Então, para a justiça própria, Deus faz discriminação. E a justiça própria, eu não gosto disso. Eu não gosto desse evangelho que faz discriminação. Deus ama todo mundo e quer salvar o mundo todo. Não é verdade. Deus ama pecadores. E se tem um pecador que chega para ouvir a palavra de Deus com um interesse incrível, com uma sede imensa, com uma fome incrível pela salvação, por conhecer Jesus Cristo, o Salvador, esse é conhecido. Ele diz: eu conheço. Impressionante. Os atos de misericórdia de Deus são atos de misericórdia e não de justiça. Na justiça, Deus tem que exercer. Merece o inferno, então vamos para o inferno. Na misericórdia, Deus age como ele quer agir, livremente. Eu vou salvar esse, não salvar aquele. Eu vou amar um e não vou amar o outro. Eu morri por esse, mas não morri por aquele. Isso são os atos de misericórdia de Deus. Pronto. Quem somos nós para zangar-nos contra Deus por causa disso? Ele é Deus. Ele é o oleiro. Nós somos o barro. Ele é o professor. E nós temos que cair aos pés dele para aprender. Também, queridos, então, não se surpreenda se você não for salvo. Porque se você estiver cheio de justiça própria, essa mensagem lhe humilha, lhe leva ao pó, ou você vai cair aos pés do Senhor, ou você vai fugir, vai procurar outro lugar, vai procurar uma igreja que lhe apraz, porque a mensagem revelou a glória de Deus e não a sua glória. Cheio de justiça própria, você está com a infame vanglória no coração. E sabe que se você morrer pensando que é salvo, você vai cair no inferno, como aquele homem rico
que confiava em Abraão, ao morrer, caiu no inferno. Lucas 16. Seu coração duro e obstinado declara que você rejeita o amor e a misericórdia. Então, por que gritar contra Deus? Eu sou salvo, e ninguém pode interpelar a minha salvação. Cuidado, você não conhece a salvação em Cristo. Você não conhece seus pecados e nem conhece a grandeza desta soberana salvação. Humilhe perante Ele. Caia ao pó, ó meu amigo. Quem sabe Deus usará de misericórdia com você. E a decisão mais sábia para qualquer homem, para qualquer mulher, para qualquer idade, não importa, é se humilhar. Deus é o Deus dos quebrantados. Ele fala várias vezes na Bíblia. Ele é o Deus dos contritos. Ele volta o olhar dele para aquele que está no pó. Você foi feito como eu do pó. Então volte para o pó, ó Adão caído, que o Senhor vai encontrar com você ali. E falar com o barro, e não com quem quer se endeusar de religiosidade. Cristo Jesus foi à cruz para salvar pecadores. Pecadores segundo a lei. Pecadores segundo Deus mostra. Pecadores segundo aqueles que vão no monte, que iam no monte para condenar homens assim e mulheres. E a lei que chama de malditos. Você está querendo esconder disso? Vai ao pó. Porque Cristo veio buscar e salvar perdidos.